Vamos analisar então, pessoal, com calma e em separado, as passagens que apontam Jesus Cristo como a primeira criação de Deus. São 5 versículos muito claros e um, que fala como reflexo de Deus ou uma cópia, que lá em Hebreus que eu já vou mostrar para vocês, tá? Então o primeiro que nós temos aqui é de Provérbios, capítulo 8, versículo 22. Assim traduzido em todas essas Bíblias que você está vendo aqui, tá? Coloquei apenas algumas, né? Como já disse no vídeo anterior, então você vê ali, não é Senhor, é Jeová, viu? Aqui é o tetragrama, né? Yehová, Canani, Reshit, Darkov, Kedem, Mipalaiv, Meas. Não repare minha leitura, viu, pessoal? Mas é isso aí mesmo, mais ou menos isso por aí. Então esse texto aqui mostra, Jeová me criou, Jeová me produziu. E é assim que a maioria dos tradutores eruditos entendem essa passagem, se referindo a Jesus. Olha, o Senhor me criou, né? Não é Senhor, já disse, é Jeová. O Senhor me criou, mas aparece a palavra criou, a Javé me criou, é a forma português que a Igreja Católica dá para o tetragrama. Yavé é a forma hebraica que a Igreja Católica também dá para o tetragrama. Olha, me criou, me produziu, tá? Então não tem como fugir, que alguém aqui foi criado por Deus. Não pode ser a sabedoria abstrata, porque a sabedoria faz parte da personalidade, dos atributos de Deus. Então é alguém intitulado sabedoria que Jeová criou como o primeiro fruto da sua obra, né? Olha aqui, ó. Olha aqui, a primícia da sua obra. Olha, em primeiro lugar, antes de fazer qualquer outra coisa, como está até nessa Bíblia evangélica aqui, ó. Tá? Para vocês terem uma certeza melhor, olha aqui, ó. Essa aqui é a Bíblia de Estudo Palavras-Chave, ó. Eu estou aqui no livro de Provérbios, na página de comentários. Olha o que eles comentam aqui embaixo, ó. Esse comentário são dos eruditos da Assembleia de Deus, né? Que nós temos aí o maior respeito. Veja o que eles comentam aqui, ó. Que de fato essa sabedoria personificada se aplica a Jesus Cristo, tá? Então o texto diz aqui, ó, em parte aqui, eles comentam o seguinte: essa passagem tem sido interpretada por muitos estudiosos como uma referência direta a Cristo, pelo fato de outras similares serem encontradas nas páginas neotestamentárias. As características que pertencem a essa personalidade chamada sabedoria coincidem com as de Cristo, tá vendo? Ele existia antes de toda a criação, estava com o Senhor na criação, etc. tal, né? Outro fator que sugere uma referência à divindade ou à pessoa de Cristo é o fato de que a preposição com na expressão eu estava com ele. Então essa sabedoria que é Cristo estava com ele, com quem? Com aquele que criou, que é Jeová ou Yavé, né? A questão do nome aqui é o menos importante no momento, né? Mas se refere a alguém que estava com Jeová na criação, né? E se aplica, obviamente, a Jesus Cristo. Então, até mesmo aqueles que são trinitários, eles se rendem a essa verdade de que o texto de Provérbios 8, 22 se refere a Jesus. Mas eles não concordam, né, com a questão da criação, né, a questão de Jesus ter sido produzido, né? Então, se ele foi produzido, obviamente que ele só veio à existência porque Jeová o produziu, né? Não tem para onde correr. Outro texto é Miqueias 5:2. Nas Bíblias evangélicas, João Ferreira de Almeida, geralmente você vai ler que a sua origem é na eternidade, né? Então, ali cria uma contradição em si mesmo. Por quê? Porque se tem origem, não é eterno. Se é eterno, não teve origem. Por isso que essas outras Bíblias, elas foram mais coerentes e traduziram que ele teve origem no passado distante, origem antiga em épocas remotas. Essa é a Bíblia evangélica, a Nova Versão Internacional. Suas origens estão no passado distante e em tempos antigos. Dá para perceber, né? Aí, tempos antigos. Essa Bíblia evangélica, a sua origem antiga e de tempo muito distante. É assim que a maioria delas traduziram esses termos que está aqui embaixo. Aqui, ó. Deixa eu tentar soletrar isso aqui, ó. O Motsa, o Taif. Deve ser isso mesmo. Mikedem, Mime, Olam. Mas principalmente essas duas aqui,
que é a coloração que eu fiz aqui para vocês acompanhar. Aqui está relacionado com origem ou saída. Esse azul aqui com antigo ou tempos antigos. E o verdinho é o que está relacionado aqui. Eu coloquei na mesma coloração para vocês poderem fazer aí a associação dos termos originais com os termos na língua portuguesa, tá? Mais um texto claro que mostra que Jesus teve origem. Se teve origem, obviamente ele teve começo, né? Alguém causou isso, né? Outro texto é o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 18. Esse texto é muito claro. Então, nós temos nos manuscritos mais antigos, a expressão é monogenes theos, abreviação para Deus. Olha aqui, ó. Manuscrito sinaíticos, vaticanos, Efraimi. Esse aqui é do quarto século, esse do quarto século, esse do sexto século, se não me falha a memória. Aí, quando chegou no 15º século, eles mudaram para monogenes huios, que é filho, tá? Então, eles tiraram a palavra Deus, que de fato monogenes significa único gerado, único seria Deus único gerado, né? E eles mudaram para filho. Então, Jesus só passou a ser filho gerado por pai após a sua suposta encarnação, que é um termo que os trinitários usam. Mas antes ele não era filho. No entanto, não é isso que está no original. No original, ou pelo menos nos manuscritos mais antigos, está Deus unigênito, ou seja, o único ser divino gerado. Gerado por quem? Gerado por Jeová, obviamente. Então, Jesus Cristo ele já tinha sido gerado antes de nascer na terra como humano, né? Jeová transferia ele para a terra. Outro texto é Colossenses capítulo 1, versículo 15, que está aqui, ó, onde fala primogênito de toda a criação. É interessante que no texto grego, se você procurar um professor de grego, tá? E for tirar a sua dúvida, essa expressão aqui, protótokos, passes, quitícios, ela está no genitivo. Genitivo significa posse, então ele é o primogênito, por isso que usa de toda a criação, primogênito de toda criação ou criatura. A Bíblia João Ferreira de Almeida, até 1819, olha aqui, ó, João Ferreira de Almeida, 1819, até o texto aqui eu copiei do jeitinho que está. Olha aqui, o qual é, né, com um Hzinho ainda, a imagem do Deus invisível sem o acento, né? Primogênito sem acento, ó. Primogenito, né, seria de toda criatura. Primogênito em qualquer família, né? Qualquer criação é o primeiro filho, o primeiro gerado, é o mais velho. Então Jesus Cristo é o filho mais velho, o primeiro gerado de toda criatura, ou de toda criação. Não tem para onde fugir. Então, se ele foi o primeiro que foi gerado, criado por Jeová, obviamente, ele não participou de toda a criação, né? Ele participou do restante da criação, pois ele mesmo foi criado. Aí você tem o texto de Hebreus 1:3, onde Jesus é chamado, né, que ele resplende a glória de Deus e também é chamado de representação exata do ser de Deus, né? Aí tem as várias Bíblias com palavras similares. Olha a Bíblia, a edição pastoral. Deus, né, se expressou tal como é em si mesmo, através do Filho, né? Então ele é o reflexo perfeito de Jeová, a imagem perfeita de Jeová, expressa a imagem perfeita. E a palavra grega é essa aqui, pessoal, harakter, tá? Harakter, que não tem outro significado que não seja esse. Reprodução precisa, né? Olha aqui, ó, expressão, olha aqui desse cantinho, ó, expressão exata de algo. Então Jesus Cristo, ele é o reflexo perfeito de Jeová, a criação perfeita de Jeová, que Jeová fez a sua exata semelhança. Quem olha para Jesus é como se estivesse vendo Jeová. Por quê? Porque ele é uma reprodução perfeita de Jeová. Agora, se ele é uma reprodução perfeita de Jeová, obviamente que ele veio depois, não é? Jeová sempre existiu. E Jeová criou Jesus, a sua imagem, né, na questão de glória, algo assim. Aí nós temos, por fim, o texto de Apocalipse 3,14. Essa declaração aqui é a maior pedra no sapato dos trinitários, né? Eles tentam mudar o significado do termo que Jesus usou aqui, como se ele fosse o Criador. Não, ele é princípio, porque ele principiou a criação, não. O texto não diz que ele principiou a criação, nada disso. Diz que ele é o princípio, o começo da criação mesmo.
Então nós temos todas as passagens rezam como princípio da criação de Deus. Só a Nova Versão Internacional, que viajou na maionese, colocou soberano da criação de Deus. A palavra grega que nós temos aqui nesse lugar é arché, ou arché. Ela significa começo, origem, não é? Princípio. Não tem nada a ver com soberano. A palavra re tem uma variante que se chama archon ou archomai, que significa principal, líder, alguma coisa nesse sentido. Aí sim aqui poderia se colocar que ele seria o líder, soberano, o chefe da criação, tá? Mas a palavra que nós temos, João estava muito familiarizado, é arre, que é começo, origem. Ele usou diversas vezes essa palavra, sempre no sentido de começo, origem de alguma coisa. Então, Jesus Cristo, ele é o começo ou origem da criação de Deus, que está no genitivo também. Se você perguntar para um professor de grego, ele olhar o texto grego, né? Ele ler isso aqui, ó. E olha que eu não domino tão perfeitamente, né? Mas essa expressão toda aqui está no genitivo. Genitivo é de posse, criação de Deus, ó, criação de Deus. Ele é o princípio da criação de Deus, tá? Tá tudo no genitivo, indicando que Deus, na verdade, ele tem a posse de tudo isso aqui. E Jesus Cristo, obviamente, sendo o primeiro criado, faz parte dessa criação que pertence a Deus. Então está aí, gente, ó. Não tem para onde correr. Então, depois que Jesus Cristo foi criado, obviamente, ele teve um papel muito importante ao lado de Jeová na criação. Como já disse lá em Provérbios capítulo 8, versículo 30, algumas bíblias vertem como aluno, ao lado de Jeová, mestre de obras, arquiteto, qualquer outra função, menos criador. Criador é só Jeová. Criador é só Jeová, o Deus onipotente, tá? Então está aí, né? Explicação mais clara para vocês dessas passagens que eu fiquei devendo, né? No vídeo anterior, tá bom? Espero que todos vocês gostem e tirem bastante proveito dessa informação também. Um forte abraço a todos.